Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória ao nome de Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Para nós é uma alegria podermos estar nesse culto da vitória, juntamente com a Igreja do Senhor, participando dessa campanha também, que já foi falado, o pastor falou sobre destruindo as fortalezas do nosso inimigo. Aleluia. Que bom estarmos na casa de Deus, juntos adorando o Senhor. Que bom que você veio. Temos essa oportunidade de podermos estar adorando a Ele. E se você está fazendo o teu pedido, já fez o teu pedido, está no propósito, na campanha, é só você exercitar a fé. Coloca a sua fé em movimento. Fé o que é? É acreditar no impossível. Às vezes, geralmente, é impossível, às vezes, aquilo que nós pedimos aos nossos olhos humanos, mas para Deus não existe nada impossível, porque Ele é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Amém? Meus irmãos, eu estava ouvindo ali a palavra e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 6. Até eu tinha outra mensagem preparada aqui, o pastor tinha pedido para nós trazermos uma palavra, mas no meu coração entrou essa palavra, Josué capítulo 6, que fala sobre a destruição de Jericó. Como os irmãos estão nessa campanha derrubando as fortalezas, ou destruindo as fortalezas, ou quebrando as fortalezas, não importa o termo que você usa, o importante é que a vitória é nossa em nome de Jesus. Independente do tamanho da fortaleza, maior o que está conosco do que aquele que está com eles. Amém? O nosso Deus é maior e Ele é tão grande, Deus é tão grande, que o universo não pode comportar a sua glória, mas o nosso coração comporta a sua presença. Não sei se você já sentiu a presença dele nessa noite, mas se você não sentiu, convido você a abrir o teu coração e deixar essa presença maravilhosa entrar na sua vida. Quando a presença de Deus está na nossa vida, os problemas não são mais problemas, porque Ele resolve. Quando a presença dele está na nossa vida, a enfermidade não é mais enfermidade, porque Ele cura. Quando a presença dele está na nossa vida, a tristeza não tem espaço, porque a presença dele é uma alegria completa. Louvado seja o nome do Senhor. Essa presença muda a vida do homem e da mulher. Josué capítulo de número 6, versículo 1, vamos ler, diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor Deus a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Vamos lá para o versículo de número 20, do mesmo capítulo. Capítulo 6, versículo 20 diz assim: Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui um relato de um milagre que Deus fez para o povo de Israel. Mas é tão interessante a história do povo de Israel, porque depois de mais de 400 anos, eles sendo escravos na terra do Egito, Deus levanta Moisés como líder para tirar o povo do Egito e levar à terra prometida, no qual Deus, a terra de Canaã, no qual Deus chama a terra que mana leite e mel. É interessante que quando Deus chama Moisés, e Moisés está no Monte Horebe, e vocês conhecem a história que ele vê a sarça ardente, e Deus se manifesta ali e leva ele novamente para o Egito. E quando ele começa a tentativa de tirar o povo do Egito, Faraó, de alguma maneira, não deixa, começa a impedir a saída do povo. Começa a colocar algumas condições para o povo sair do Egito para ir à terra prometida. Mas Deus, que peleja pelos seus, Deus começa a operar milagres no meio do povo egípcio. A Bíblia diz que houve algumas pragas, e entre essas pragas que houve, a pior delas, a última,
houve a morte dos primogênitos dos filhos das famílias egípcias. Porém, o povo de Israel nada sofria, porque a mão de Deus estava com Israel e havia promessa de tirá-los do Egito. Quando eles saem do Egito e eles começam a caminhar rumo à terra prometida, e eles caminham um período, a Bíblia diz que eles se deparam com o Mar Vermelho. E era muita gente, e segundo os estudiosos, chegava a 3.500.000 pessoas. Era muita gente, homens, mulheres, crianças, animais, toda a sorte de idade de pessoas estavam naquela caminhada. Imagine essas pessoas todas caminhando no meio do deserto. Quando eles chegam no Mar Vermelho, Deus endurece o coração de Faraó para perseguir o povo de Israel. E o povo de Israel se vê numa situação difícil. Quando eles olham, levantam seus olhos e vê o exército de Faraó vindo atrás deles, eles olham para frente, está o Mar Vermelho, não tinha como atravessar o mar. E mesmo assim não conseguiriam fugir de um exército de carros e cavaleiros, e a situação fica difícil. E a Bíblia diz que eles clamam a Deus, e Deus o que faz? Abre o Mar Vermelho para o povo passar. Agora vocês imaginem, às vezes eu começo a pensar e começo a analisar aquele povo caminhando, porque a Bíblia diz que durante a noite Deus soprou um vento oriental, então durante toda a noite aquele mar se abre e o vento é para secar. Eles passaram em terra seca, levantando poeira do fundo do mar. Se eu estivesse lá, eu queria tocar nas paredes para ver como é que era essa parede de água. Eu não entendo, não existe explicação. Como que nós tivemos uma tragédia dias atrás, vocês sabem, do Rio Grande do Sul, onde uma barragem não resistiu e estourou a pressão da água. Agora vocês imaginem o povo atravessando no meio do mar, era o braço do Mar Vermelho, mas as águas de um lado, as águas do outro, e eles caminhando em terra seca. Era a mão de Deus que estava levando eles à terra prometida. Deixa eu dizer uma coisa já para você nessa noite. Eu não sei a tua caminhada, eu não sei se você está no deserto, eu não sei há quantos dias você está caminhando. De repente você se deparou com alguma adversidade, alguma situação difícil, mas eu vim lhe dizer nessa noite que o Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que abre a porta, é o Deus que faz o milagre, é o Deus que faz o impossível acontecer. Talvez aos seus olhos humanos você diz: eu não sei o que fazer, mas coloca na mão de Deus, porque quando o povo colocou na mão de Deus aquela situação, o mar se abriu e eles atravessaram em terra seca. Eles atravessam e continua a sua caminhada. Uma caminhada no deserto. Deserto não é para qualquer um. Deserto é um lugar seco durante o dia, 50 graus a temperatura, até mais. À noite a temperatura ela zera, ela fica negativa, porque a areia não consegue segurar a temperatura. Então o povo começa a passar por algumas dificuldades. O que Deus faz? A Bíblia diz que Deus durante a noite ele coloca uma nuvem como uma coluna de fogo para aquecer aonde o povo estava. De dia, eu não entendo isso, como que acontece? De dia essa nuvem de fogo virava uma nuvem de sombra para trazer um refresco, para não aquecer muito aquelas famílias que estavam ali, e eles caminhavam, eles seguiam aquela nuvem, a nuvem de dia para proteger do sol e de noite para proteger do frio. Esse é o Deus que tem um cuidado, que cuida cada um de nós nos pequenos detalhes. Talvez você está preocupado com alguma adversidade. Eu quero dizer que Deus, dia e noite, Ele cuida de você. A hora que você está dormindo, Deus está cuidando de você. A hora que você está viajando, Deus está cuidando de você. A hora que você está no trabalho, Deus está cuidando de você. A hora que você menos espera, a proteção de Deus sempre vai estar, porque Ele diz: a minha mão não está encolhida, a minha mão está estendida, estendida para guardar, estendida para direcionar, estendida para proteger. Você pode levantar sua mão nessa noite e dizer: obrigado, Senhor, pela tua proteção. Eles continuam essa caminhada. E a Bíblia diz que a nuvem vai, e por alguma rebeldia de alguns, eles começam a atrasar a promessa de Deus. Eles duvidaram da promessa de Deus. E a caminhada que levaria alguns meses ou alguns dias, ela durou 40 anos para chegar na terra prometida. Foi 40 anos de deserto. Você já pensou 40 anos caminhando no deserto? Os mais velhos foram morrendo, porque duvidaram da promessa. E os mais novos foram crescendo. E é tão interessante, porque as crianças que nasciam,
E as crianças que saíram do Egito, quem saiu com 1 ano, chegou com 40 anos lá na terra prometida. Agora já pensou uma criança de 1 ano? Ela veste uma roupa, vocês sabem, a criança de 1 ano vai vestir uma roupa de criança de 1 ano. Só que ela não precisava trocar essa roupa, porque essa roupa não envelhecia. E essa roupa ia crescendo. E a gente sabe que tem criança que você vai comprar o calçado de criança é tão caro, né? Você vai comprar e usa poucos dias e daqui a pouco tem que abandonar aquele calçado. Só que do povo que saíram, o povo de Israel no deserto, o calçado, a sandália nos pés ia crescendo junto. A criança tinha 10 anos, comeu o calçado. 20 anos comeu o calçado porque não tinha loja para comprar. Mas tinha um Deus que provia na hora que precisava. Louvado seja o nome do Senhor. A roupa que ele saiu ia crescendo. Não precisava comprar porque no deserto não tinha como comprar. Mas era um Deus que cuidava deles 40 anos no deserto. Talvez você está preocupado nessa noite, eu não sei. Talvez você disse, eu acho que Deus me abandonou porque as coisas são difíceis, porque a situação está adversa à minha vida. Eu não sei o que está acontecendo. É mentira de Satanás. Deus cuida de você. Deus cuida da sua casa. Deus cuida da sua família. Deus cuida do seu casamento. Deus cuida dos seus negócios. Deus cuida da sua empresa. Deus cuida dos seus sonhos. Deus cuida dos seus projetos. Deus é o Deus que cuida de cada um de nós. Aleluia. E esse povo caminha 40 anos no deserto. Eles enfrentam gigantes. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio que eles enfrentaram uma guerra contra um povo grande, gigante, cujo seu rei se chamava Og. A cama de Og, esse era o rei dos refaíns gigantes. A cama dele media 4 metros. Por 2,80 metros de largura. Ele era um gigante. Ninguém conseguia vencê-los. Mas lá vai um povo guiado pelo Deus Todo-Poderoso. E esse Og, rei de Bazã, ele achava que não deixaria o povo passar. Mas só que era Deus que estava na frente. E a Bíblia diz que no meio daquele deserto, eles não tinham experiência, porque eles não eram soldados, eles eram escravos no Egito. Eles não sabiam manipular armas de guerra. Mas eles tinham um Deus Todo-Poderoso que estava à sua frente. E a Bíblia diz que eles vencem os gigantes e vão indo em contra a terra prometida. No capítulo 6 que eu li, ou capítulo 2, capítulo antes, a Bíblia diz que eles chegam próximo à terra prometida. Eu vou correr para mim não passar da hora. Quando eles chegam próximo à terra, eles tinham um rio chamado o rio para atravessar, o Rio Jordão. E a Bíblia diz que esse rio, eles teriam que passar para entrar para a terra que Deus teria dado. E estava na época de cheias, os rios transbordando. A Bíblia diz que o Josué, ele manda os sacerdotes com a arca da aliança à frente. E quando os sacerdotes estão caminhando, que eles colocam os seus pés sobre o rio. A Bíblia diz que o rio para baixo desceu, mas para cima fez uma barragem imediatamente. Eu não sei quantos anos levaram para fazer a barragem de Itaipu, mas foi muitos anos. Não sei se alguém sabe, mas foi muitos anos. Para se fazer uma barragem não é do dia para a noite. Porque precisa concreto, porque precisa ferro, porque precisa uma estrutura, precisa uma engenharia muito boa para resistir à água. Mas ali o Deus Todo-Poderoso, Ele coloca a sua mão e ali tem uma barragem de água. A água para cima fica, para baixo desce e o povo passa novamente em terra seca. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que cuida de nós. Se Deus te prometeu algo, pode ter um mar vermelho. Se Deus te prometer algo, pode ter gigantes. Se Deus te prometeu algo, pode ter o deserto. Se Deus te prometer algo, pode ter o Rio Jordão. Mas o Deus Todo-Poderoso vai na tua frente, abrindo o mar, abrindo o rio, derrubando o gigante, fazendo milagre, porque esse Deus é o Deus que cuida, aleluia, da sua promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus fala a Moisés, ele diz assim: tu vai lá no Egito e você vai tirar o povo de lá e vai levar para a terra prometida. Quem falou foi Deus. Se Deus falou, ninguém vai impedir. Se Deus falou, ninguém vai impedir. O livro de Apocalipse diz assim: eu tenho posto uma porta aberta diante de ti e ninguém poderá fechar. Não é assim que diz o texto? Só que o nosso adversário, ele é astuto. Ele sabe que ninguém, nem ele, nem no mundo espiritual, nem no mundo físico, consegue impedir a promessa de Deus na vida do homem e da mulher. Mas o inimigo fica dizendo assim: não, está fechado. Você não vai conseguir.
não vai dar certo. Não adianta fazer campanha, não adianta fazer propósito, não adianta orar, não adianta mais. Você já errou muito, você já vacilou muito, não adianta você querer prosseguir, você não vai conseguir. Isso tudo são mentiras do inimigo que lança, porque Deus diz assim: a porta que eu abri ninguém fecha. Aleluia, ninguém fecha. Aleluia, o rio que está diante de ti eu vou abrir e eu vou. Mas quando o povo passa pelo Rio Jordão, aí vem um grande desafio. E a gente pensa assim: bom, passou o Rio Jordão, a terra prometida está nas mãos, está ganha. Não. Capítulo 6 que eu li, a Bíblia diz que havia Jericó, uma grande cidade da época, uma cidade fortificada, uma cidade que tinha fortalezas. O que é a fortaleza? Fortalezas antigamente cidades cercadas de muralhas com fortalezas, aonde as suas muralhas eram altas e em cima das muralhas havia torres de controle, aonde eles conseguiam ver de longe os inimigos se aproximando. Isso chamava-se fortalezas, eram lugares impossíveis de conquistar. Jericó era uma cidade grande, uma cidade com grandes muralhas. Josué, o Caleb já conhecia essa cidade porque tinham estado nessa cidade. Mas a Bíblia diz, e o versículo que eu li, eles estavam um pouco apavorados, um pouco, parece meio com medo, porque o Senhor Deus aparece a Josué e diz assim: Josué, e aí, quando Deus fala pelo nome é interessante, porque Deus chama Josué pelo nome, diz assim: Josué, vem cá, eu tenho algo para ti. Olha, eu tenho dado em tuas mãos a cidade de Jericó. Não só a cidade, mas eu entregarei nas suas mãos o rei e todos os homens valorosos ou valentes, ou todos os soldados. Sabe por quê? Porque Josué conhecia quem é Jericó. Jericó com muralhas. A Bíblia diz que ela estava rigorosamente fechada. Jericó era o ponto de diferencial, aonde a partir dali a terra prometida seria deles, mas eles teriam que passar por Jericó, depois de tudo que eles conquistaram. Quando eles chegam em Jericó, era ali a divisão da conquista ou não. Estava Jericó, muralhas, fechada, não tinha como entrar, não tinha como ir para a terra prometida, mas teriam que passar. E aí a Bíblia diz, aleluia, que o Senhor aparece para Jericó, para Josué, e diz assim: Josué, Jericó, eu tenho dado ela nas suas mãos. Vai ser a cidade, vai ser o seu rei que você conhece, vai ser o seu exército que é muito bem preparado. Eu vou entregar tudo nas suas mãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa: quem te fez a promessa não foi o homem, quem te fez a promessa não foi um partido político, quem te fez a promessa não foi uma autoridade política, quem te fez a promessa não foi um homem qualquer, mas quem te fez a promessa disso que você está buscando é Deus. E se foi Deus que te prometeu, Ele vai entregar nas suas mãos. Você pode levantar sua mão, deixa eu profetizar de olhos abertos e dizer que a vitória, que a bênção, que a conquista vai chegar nas suas mãos, porque Deus está dizendo: eu entrego hoje nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jericó fechada, ninguém entrava, ninguém saía. E aí vem a coisa de doido, porque Deus fala para Josué e diz assim: Josué, pega os sacerdotes, pega os homens de guerra, e vocês vão rodear a cidade a uma distância segura para não levar flechadas. E vocês vão rodear essa cidade durante 6 dias. Vocês vão rodear, levantam de manhã e andam em volta da cidade. 1 dia, 2 dias, 6 dias. No 7º dia, vocês vão levantar de manhã e vocês vão rodear 7 vezes a cidade de Jericó. Isso daria mais de 200 quilômetros, eu até esqueci, tentei lembrar, mas daria mais de 200 quilômetros num dia. A caminhada, durante 7 voltas no 7º dia. Mas é interessante que os irmãos estão na campanha. Quando o pastor estava falando ali, eu lembrei, porque o pastor disse assim: se você quer ter um milagre, você tem que ir atrás do milagre. Todos os milagres da Bíblia partiram da iniciativa humana. Quando você se levanta, Deus se levanta para fazer o milagre. O problema de nós, hoje, nós estamos muito mal acostumados. Ah, Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe o que eu quero. Então, Senhor, faz um milagre aí, Senhor. Mas Deus, Ele quer a minha e a sua iniciativa. Quando eu e você
se colocamos, se posicionamos e dizemos eu quero milagre, como o pastor falou da mulher hemorrágica, ela disse assim, eu não tenho saúde, eu não tenho mais forças, eu não tenho dinheiro, eu sou uma mulher considerada amaldiçoada, mas eu vou atrás do milagre, eu vou atrás de Jesus. Ela conquistou o milagre. O povo de Israel, a Jericó estava lá, mas aí Deus diz assim, vocês vão ter que andar 7 dias, e lá levanta eles, 7 dias, primeiro dia, começam a caminhar em volta da cidade. Eu imagino que os soldados, olhando de cima das muralhas, eles olham e não entendem. Dizem assim, peraí, nós achamos que o Israel ia fazer como eles fizeram com Og, rei de Bazã, que eles atacaram. Mas eles estão caminhando, e eles veem aquela caminhada, termina a caminhada. O dia termina, o outro dia cedo, lá está o povo de Israel de novo, os soldados, os sacerdotes, Josué, caminhando em volta da cidade, e eles não entendem. Peraí, o segundo dia, tem algo errado, eles estão armando alguma coisa. E o terceiro dia, e o quarto dia, todos os dias eles foram. Talvez alguém podia pensar assim, peraí, 3 dias, não aconteceu nada. Nem uma rachadurinha na muralha. Talvez alguém dava uma olhadinha assim, se eu tivesse um binóculo e olhar. Será que não está meio trincado o alicerce dessa muralha? Não está acontecendo nada. Parece que não vai acontecer nada. É assim quando nós estamos orando. Às vezes você ora pedindo algo de Deus e parece que Deus não está nem aí com nós. Tem hora que a gente ora, já aconteceu isso comigo. A gente ora, a gente clama. Tem hora que você vem na igreja dizendo hoje, eu preciso que Deus use o pastor André para falar comigo. Aí Deus usa falando com todo mundo e você fica lá no cantinho. Deus não fala, Deus esqueceu de mim, e você continua orando. Deus faz isso para ver se nós vamos continuar permanecendo, acreditando. Irmãos, aquele povo caminhou 7 dias e não desistiu. Se eles tivessem desistido na segunda ou na terceira, a muralha não tinha caído, mas eles foram até o fim. Sabe o que eu vim lhe dizer nessa noite? Não importa se Deus está falando com você ou não, se o céu está fechado ou não, continua confiando, porque na hora certa Deus vai derrubar as fortalezas, Deus vai derrubar as muralhas. Deus não está com os ouvidos tapados, não. Ele já te ouviu desde o começo, mas Ele quer ver se você vai continuar confiando nele. O problema é que a gente às vezes confia desconfiando. Será que vai acontecer? Mas Deus aposentou a irmã. Mas eu estou aqui e não. Mas Deus abriu a porta de emprego para o fulano e eu ainda não consegui. Mas Deus prosperou, Deus curou e eu ainda não. Não importa o que aconteceu com o fulano. Aleluia, a tua hora vai chegar. Ele disse assim, eu vou entregar nas suas mãos. Eu vou entregar nas suas mãos. Se é Deus que falou, o universo está no controle das suas mãos. Então tudo está no controle dele, inclusive a sua vida. Aleluia, acredita no milagre de Deus. 7º dia. É 7 dias que vocês fazem a campanha, né? É interessante isso. Porque eles estavam no 6º dia já. E as muralhas nem começaram a trincar. Às vezes a gente começa a orar e a gente diz, acho que Deus já está movendo. Não é assim? Deus já começou a movimentar o negócio aí. Mas tem hora que Deus não movimenta. Deus está esperando ver a fidelidade. Eu sempre falo da campanha das noites de vitória, sabe por quê? Porque muita gente começou hoje, né, pastor? Sabe o que vai acontecer? Quinta-feira que vem vai aparecer empecilho, vai chover, diz que semana que vem é para estar frio. Aí eu vou dizer, mas tá frio hoje, eu vou orar aqui em casa, eu vou assistir a live mesmo aqui de casa, não preciso ir lá, não. Aleluia. Se o povo tivesse pensado, porque quando eles estão caminhando em volta de Jericó, não tinha nuvem protegendo de dia. Eles estavam ao relento do sol, mas a Bíblia diz que eles saíram bem cedo para não pegar muito o calor do dia, mas não tinha nuvem, não tinha a presença da mão de Deus, não tinha um anjo junto com ele, era só eles caminhando ali, acreditando no impossível. Talvez alguém disse, será que Deus vai fazer? Não, o Josué falou que é para nós caminhar, então vamos caminhar. Deixa eu dizer uma coisa, se o pastor falou para fazer a campanha, faça, mesmo que não esteja o movimento do céu, mas eu quero dizer, no mundo espiritual Deus está trabalhando por você. Louvado seja o nome do Senhor. 7º dia. 7 voltas. O pastor disse que no 7º dia da campanha vai fazer 7 cultos aqui. Quantos vem? 7 cultos. É muito culto, né? Já pensou? 7 cultos num dia. Mas foi o que eles fizeram.
7 voltas no dia. E o que era para fazer? Na última volta. Quando eles tocassem a buzina. Quando eles tocassem a buzina. Sabe o que era para fazer? Era para gritar. Só isso, só gritar. Eu tinha levado uma pá, pelo menos para cavocar em volta do alicerce, né? Vamos ajudar Jeová aí. Vou dar uma mãozinha para Deus, não é assim que a gente quer fazer? Senhor, eu estou orando, Senhor. Mas aí a gente pensa, mas sabe o que você acha que eu fizesse assim vai dar certo? Não é assim que a gente faz? Começa a orar, daqui a pouco, mas peraí, eu vou fazer desse jeito aqui. Não, Deus está agindo da maneira dele. O problema é que às vezes nós não queremos que Deus faça a sua vontade. Você conhece a oração do Pai Nosso? Às vezes a gente quer fazer do nosso jeitinho. Não, eu tenho um jeitinho. Nós temos o famoso jeitinho brasileiro, né? Vou fazer do jeitinho brasileiro. Não, entrega na mão de Deus. A maneira dele é melhor. O jeito dele é melhor. O povo só caminhou. O povo só caminhou 7 dias. Caminhou 6 dias e 7 dias. No último dia foram muitas voltas. Mas a Bíblia diz que na última volta, quando toca a buzina, eles começam a gritar. Aleluia. E quando eles começam a gritar, eu não sei o que eles estavam gritando, mas se fosse eu, gritaria pelo nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando eles começam a gritar, as muralhas começam a tremer. Elas não caíram nem para dentro e nem para fora. Elas desceram, elas implodiram, sem uma grama de dinamite, sem uma grama de explosivo. Sabe por quê? Era a presença de Deus que estava ali no grito daquele povo que confiou no Senhor. Ou seja, Deus fez um milagre sobrenatural. As muralhas desceram, eles avançaram e conquistaram a terra prometida. Sabe por quê? Confiaram no poder de Deus, confiaram na provisão de Deus, confiaram na mão do Senhor. É isso que eu vim lhe dizer nessa noite e profetizar. Acredita, acredita, as muralhas vão descer. Aquilo que te impede do milagre vai cair nessa noite, porque o Deus Todo-Poderoso está trabalhando por você. Vamos estar de pé? Eu quero fazer mais uma oração. Não sei se o grupo vai louvar. Aleluia. Aleluia. O que impedia o povo do milagre era Jericó. O que estava diante de Jericó eram as muralhas. O que tinha nas muralhas, impossível de alguém conquistar. Só que eles tinham o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus que prometeu, o Deus que ele tinha dito que o povo chegaria lá, e eles chegaram lá. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor era com aquele povo que confiou nele. Eu não sei o que te impede de você chegar no teu milagre, mas eu vim lhe dizer nessa noite, o Senhor começa a mover o sobrenatural e vai já estar ruindo as bases da muralha que te impede, essas fortalezas que te impedem de conquistar o milagre. Aleluia. Deus essa noite derruba as muralhas para que você tome posse da terra que mana leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar para você. Você já fez a campanha? Se você quiser chegar aqui à frente, eu não sei, já foi orado pela campanha, mas eu vim nessa noite profetizar na sua vida e dizer que esse deserto não é para sempre. E você já tem dito até quando, Senhor? Eu não vou suportar, Senhor. Mas eu vim lhe dizer nessa noite, aleluia, na autoridade do nome de Jesus, Deus está colocando uma nuvem para te guiar. Deus está colocando a sua mão para abrir o mar vermelho, para abrir o Jordão. Deus está se colocando à sua frente para derrubar essa muralha. Então eu vim lhe dizer, eu não sei até quando, mas breve chegará o dia que Deus vai mudar a tua história, que Deus vai reverter a tua história, aleluia, e você vai sair desse deserto e vai entrar na terra que mana leite e mel, porque é o Deus Todo-Poderoso que prometeu, e se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Você quer chegar mais perto do altar? Nós queremos fazer mais uma oração nessa noite. Qual é a muralha que te impede do milagre? Nessa noite, o Senhor está dizendo mais um pouquinho. Caminha mais um pouquinho. Grita, grita. Glorifique, adore, exalte. Enquanto você adora, Deus faz. Aleluia, Paulo e Silas adoraram na prisão. Deus abriu, aleluia, as portas e as cadeias da prisão. Aleluia, Josafá adorou antes da vitória. A Bíblia diz que Deus derrotou o exército inteiro. Sabe por quê? Porque o Senhor é um Deus que promete, mas Ele quer ouvir a tua voz nessa noite.
Escute, se o povo tivesse andado 7 voltas, 6 e mais 7 na última, e não tivesse gritado, alguém diria assim: por que gritar? Por que falar? O muro não tinha caído. Mas eu imagino quando eles começam a dizer assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Jeová é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, Jeová é poderoso. As muralhas começam a tremer, as bases começam a tremer e começam a cair, aleluia. Sabe por quê? Porque eles colocaram a sua confiança no Senhor. Então eu vim lhe dizer essa noite: grita pelo nome do Senhor, proclama o nome do Senhor, enquanto você clama, adora Deus, aleluia, com a sua presença, Ele faz com que essas muralhas, essas fortalezas caiam, para que você tome posse do teu milagre. Feche os seus olhos nessa noite. Estende tuas mãos assim. Estende. Assim, olha aqui. Estende tuas mãos. Lá no banco também, se você quiser, estende tuas mãos assim. Ei, Deus falou para Josué: eu coloco nas suas mãos, eu entrego nas suas mãos a Jericó, o rei e os seus soldados. Eu entrego na tua mão a terra de Canaã. Sabe o que eu vim lhe dizer nessa noite? Na autoridade do nome de Jesus, o que você está pedindo, Deus está entregando nas suas mãos. Deus está entregando nas suas mãos. Aleluia, o teu milagre, a tua vitória. Receba o milagre e a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós levantamos um clamor. Nós temos falado da tua palavra. Os teus filhos estendem as suas mãos. E como dissesse a Josué, que entregaria Jericó na mão dele, o Senhor entrega nas suas mãos, nas mãos dos seus filhos, o milagre, a vitória. Senhor, isso que ele está pedindo, talvez já tenha chorado e clamado nessa noite. A vitória, o milagre, chegue na mão, chegue na casa, chegue na empresa, chega no trabalho, chega, Senhor, na vida dos seus filhos, chega no lar, no casamento, na família, em nome de Jesus. Tome posse do teu milagre, tome posse.